Meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a leitura, deixa eu só abrir aqui o livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, Regina. Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 20, menina, me perdi, 25. Hoje é dia 25 de abril de 2025. Vamos fazer a leitura do nosso livro, que estamos terminando, a nossa conversa fraterna, para iniciar o nosso dia. Bom dia, Regina. Bom dia quem for entrando aí agora. Hoje a leitura vai ser do capítulo de número 70, que tem como título Pacifica Sempre. A mensagem evangélica é de Jesus, registrada por Mateus em sua versão do Evangelho, capítulo 5, versículo 9, e diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é um trecho do sermão profético, Sermão da Montanha, famoso, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 10, 1 a 9 ou 1 a 10, se eu não me engano, estão registradas as bem-aventuranças naquele sermão do monte, ou sermão da montanha, ou sermão profético. Bom dia, Marúcia. Olha a coincidência, a gente estudou isso na reunião interna e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das bem-aventuranças, que é a pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. A gente já começa falando sobre a pacificação, o pacificador. Quem é o pacificador? Quem é aquele que pacifica? É aquele que tem paz. Para eu ser um pacificador, eu ter o verbo pacificar como instrumento do meu trabalho, eu sou aquele que vai levar a paz para algum lugar, para algum canto, junto comigo. E para que eu possa levar a paz, eu tenho que ter a paz. Para que eu possa levar esse lápis, eu tenho que ter o lápis. Para que eu possa levar essa toalha, eu tenho que ter a toalha. Então, para que eu possa levar a paz, eu tenho que ter a paz. Aí eu me pergunto, eu tenho paz para que eu possa verdadeiramente levar a paz? Não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de eu querer ser um pacificador, eu preciso me pacificar. É o que Emmanuel está falando aqui. Como é que eu devo me pacificar? Quando alguém me ferir, eu tenho que desculpar. Quando alguém me caluniar, eu continuo servindo, independentemente do que estão falando de mim, porque não é verdade. Eu me lembro de um caso que o nosso querido Divaldo Franco conta, né? Que ele passou por muitos momentos difíceis na vida, em razão da missão, né? Ele tem uma missão muito grande. Então ele passou por muitos momentos difíceis. E quando ele viveu um período em que ele tinha sido caluniado, falaram muitas mentiras sobre ele, e ele sofreu muito ele ficou muito ferido.
Então ele conversa com a Joana, ele fala: Joana, minha irmã, minha querida benfeitora, a senhora não diz nada do que está acontecendo, a senhora simplesmente calou-se, ela não dizia uma palavra, deixou ele agir, deixou ele sentir, deixou ele reagir a tudo aquilo. Chega um certo momento que ele insiste em falar com ela sobre o tema. Aí ela pergunta para ele: por que você está ofendido? Estou ofendidíssimo, você não sabe o que estão falando de mim? Não é possível que a senhora não tenha conhecimento, que estão falando é tudo mentira, é tudo errado. Aí ele pergunta, a pergunta que não quer calar, ela faz: é verdade o que estão falando de você? Não. Se não é verdade, não importa. Ignora e segue. Ou seja, qual é a lição da espiritualidade? Quando alguém desfere contra você palavras caluniosas, inverídicas, ignora e segue. Sabe por quê? Porque a tua obra, o resultado das suas ações, será o seu advogado lá na frente. E aquelas pessoas serão desmascaradas e você prevalecerá. Não precisa se defender daquilo que não é verdade. Então, quando alguém me calunia, Emmanuel me diz: pacifica servindo. Eu estou aqui no condomínio, eu sou síndico desse condomínio aqui desde 2013, lá se vão 12 anos. Eu sei que pessoas já falaram de mim. Quando eu comprei um carro há pouco tempo, uma pessoa olhou pela câmera do circuito interno, teve a pachorra de ligar para outra vizinha: olha lá o Alexandre com um carro novo. Querendo insinuar o quê? Eu só aviso: olha, toma cuidado, porque está declarado no meu imposto de renda. Se falar demais vai ter que provar, mas eu não vou me defender, porque eu tenho no meu imposto de renda declarado que é aquele bem que eu comprei. Então, não me importa o que pensam, porque é justamente isso que Emmanuel está falando. Eu vou continuar servindo aqui o que eu devo servir, de acordo com o munus que eu assumi. Agora, é chato? É. Fere. Porque a gente se pergunta: por que a pessoa acha isso? Eu nunca dei motivos. Mas é o coração dela, isso fala mais dela do que de mim. Muito mais, aliás, mais não. Só fala dessa pessoa e não fala de mim. Porque são as atitudes dela e não minhas. Quando você tem atitudes, você é responsável por elas. Quando alguém tem atitudes, não é você que se responsabiliza pelas atitudes dos outros. Cada um vai responder pelas suas atitudes. Então, se você quer ser um pacificador, você tem que agir dessa maneira. Se alguém te irrita, pacifica silenciando, que é um bom exercício de pacificação. Quando alguém te irrita e você continua silenciando, pega o carro e vai dirigir no Rio de Janeiro. Olha que exercício maravilhoso nós temos diariamente, né não, Marúcia? De ter paz, de buscar levar a paz justamente quando alguém te irrita, silenciando, em vez de você provocar, em vez de você reagir belicosamente. A pessoa te irritou, a pessoa tentou tirar você do sério. Qual é a sua postura? Segue. Não receba. O presente não é seu, é dela. E você simplesmente se blinda. O perdão e o trabalho e a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Olha só o que ele diz aqui. O perdão, o trabalho, as suas obras. Bom dia, Cris, bom dia, Verônica, bom dia, José Reginaldo, Dona Conceição, vocês todos que entraram enquanto eu falava, bom dia a todos. Então, pessoal, olha só o que ele diz aqui. Quando eu falei mais atrás que as minhas ações, as minhas obras serão meu advogado no futuro, é o que ele está dizendo aqui, ó. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Se eu continuar golpeando para poder me defender, eu vou abrir mais feridas. Isso não vai dar resultado prático, objetivo. Violência com violência soma uma loucura. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Quando se reage com violência a qualquer animosidade, a qualquer adversidade, meus amigos, aquela pessoa que não pensa igual a você, ela não é a sua inimiga. Aquela pessoa que tem uma ideologia política diferente da sua, uma perspectiva política diferente da sua, não é a sua inimiga.
Ela é uma cidadã como você, que quer o melhor para o seu país, só que com viés diferente do seu. Não é necessário que sejamos inimigos atrozes. Não é necessário que sejamos adversários. Até porque lutamos pela mesma bandeira. Agora, com a violência, você só vai ter violência. Com golpe, desferindo golpes, você vai receber golpeamento, você vai receber golpe, você vai ser golpeado também. Porque o outro vai se defender. Nós não podemos nos defender da mesma maneira que se defendem os violentos, os agressivos, os belicosos. E é o que a gente tem visto muito. Só vamos resolver o problema da violência trancafiando todos os violentos e botando em prisão perpétua e pena de morte. Gente, que loucura! Onde nós vamos chegar com essa postura beligerante, essa postura violenta, agressiva, entendem? Então não faz muito sentido nós olharmos o mundo e acharmos que vamos resolver a dor com a dor. Porque nós vamos promover mais dores, como as guerras estão acontecendo aí, como é que pode? Eu tenho muita compaixão por esses espíritos que promovem guerra. Tenho muita compaixão por aqueles que incentivam a guerra, que acham que a guerra é o caminho certo. E aí ficam incentivando esses dirigentes a realizarem esses atos que culminam na violência e na dor de inocentes. Quem vai morrer na guerra é o soldado, não é o general. Quem morre na guerra não é o mandante da guerra. Vladimir Putin está lá, até hoje, intocável, não sofreu dor nenhuma física. E as mortes que estão sendo colocadas diariamente na conta dele. Ele e outros mais. Estou só dando um exemplo aqui, porque infelizmente ele promoveu a guerra da Ucrânia. A invasão do território ucraniano é uma consequência das atitudes do Vladimir Putin e seu governo. E não vamos falar de política aqui, porque não temos, inclusive, geopolítica, que não é a nossa praia e ponto final. Só estou dando um exemplo de uma circunstância, de uma situação contemporânea, atual, que está acontecendo nesse momento no nosso mundo. E nós temos que ter o desgosto de ter que conviver com isso e ver isso acontecer e receber nos nossos lares as notícias das consequências sobre esses atos, completamente deslocados de pessoas que estão vislumbrando valores e poderes do mundo, que são temporários, que vão ficar aqui quando a gente partir. Atenção, não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. As pessoas estão se humilhando, estão brigando. No nosso país nós temos pessoas que preferem brigar, bater, apunhalar, ofender, humilhar o próximo. Muitas vezes em nome de Jesus, em nome do Cristo, em nome de Deus, olvidando que aquelas pessoas alvo da sua violência são seus irmãos em Cristo. Somos todos irmãos. Não se esqueçam disso. Diante de toda perturbação, cala e espera ajudando. Perturbou, perdeu o controle, não está nas suas mãos resolver aquilo, cala-te e espera, mas ajudando, contribuindo, participando, agindo. Então eu estou vendo o que está acontecendo com as devastações das catástrofes climáticas no nosso país. Não tenho culpa direta disso porque não sou governante. Eu acabei de ver agora uma notícia no RJTV, que tem uma passarela em Nova Iguaçu, para a direção do trem. É uma passarela que você vai para o outro lado, que eu acho até que eu sei onde é exatamente, porque ele falou na reportagem, uma pessoa que foi entrevistada falou que do outro lado tem o fórum, então eu sei onde é isso, que eu já fui ali. A rodoviária de um lado, de Nova Iguaçu, e do outro lado é o fórum, e ali tem uma passarela, que inclusive eu já andei nessa passarela quando eu fui fazer audiência lá, peguei ônibus ali naquela rodoviária, tem muitos anos isso, deve ser a mesma coisa. Aí estão dizendo ali naquela reportagem que a passarela está condenada desde 2017. Condenada desde 2017, e as pessoas continuam circulando ali, correndo riscos gravíssimos dela. A estrutura pode colapsar e ela cair. Olha que loucura.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que não tem nada com isso, vou andar por ali. Se acontecer uma catástrofe e as pessoas se machucarem, e familiares, e pais de família, mães de família perderem seus bens, eu vou ajudar. Eu não posso resolver, eu não posso ir lá e fazer a obra, consertar a passarela, mas eu posso ficar atento e no momento que acontecer alguma coisa, se acontecer, eu posso ir lá e tentar contribuir com aquelas vítimas que não têm culpa da desídia governamental, porque um coloca a culpa no outro. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O que eu posso fazer hoje? Lamentar e ficar na minha. Se acontecer alguma coisa, eu vou ajudar. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas folhas. Ou seja, tudo que hoje tem um cenário, amanhã terá outro. Então, se a pessoa hoje que te humilha, te ofende, te calunia, ela quando progredir moralmente, ela vai deixar de fazer isso. Ela vai ter que se ver com a vida pelo que ela fez de errado, mas ela vai ser diferente disso. Então, o que me cabe é esperar a resposta da vida, porque aquilo que aquela pessoa está falando de mim não é verdade. Eu não recebo. Censura é clima de fel. Por que censura é clima de fel? Quando você censura uma pessoa, você impede que ela fale o seu ponto de vista, que ela traga o seu ponto de vista, levando em consideração que esse ponto de vista ainda pode ser o certo. Por que o meu ponto de vista é o certo? Eu não sou o dono da razão. Então, quando eu censuro pessoas, eu sou tirano, porque eu quero que a minha verdade prevaleça, de qualquer maneira, em qualquer circunstância. Por isso que a censura é um fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Como é que eu quero ter o título de pacificador se eu não pacificar? Que pacificador é esse que promove a guerra? Que diz tem que ir lá e quebrar tudo mesmo para a gente poder tomar poder? Que pacificador é esse que age com violência? Seja qual for a ofensa, pacifica. Age dessa maneira, seja qual for a ofensa. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Meus amigos, para uma sexta-feira, nada mais produtivo do que a gente pensar na pacificação do mundo através da perspectiva da pacificação da nossa própria alma. Para que eu seja um pacificador agora, para encerrar a conversa fraterna, eu vou usar a mesma frase do começo. Para que eu seja um pacificador, eu preciso primeiro me autopacificar. Eu tenho que ter a paz dentro de mim para que eu possa pacificar. Para que eu possa levar algo a algum lugar, eu tenho que ter esse algo. Então eu tenho esse livrinho aqui. Eu posso levar onde eu quiser, mas eu só posso levar o livro se eu tiver ele comigo. E a mesma coisa a paz. Para que eu possa levar a paz, eu preciso tê-la em mim. Muito obrigado. Madé, bom dia. Cristiano, bom dia. Quem mais entrou aí enquanto eu falava, bom dia. E eu agora vou fazer a leitura aqui de um capítulo do livro Minuto de Sabedoria, que serve como um conselho para o dia de hoje. Olha só, capítulo 184. Com relação à pacificação, hein? Com relação ao outro que age de maneira diversa de nós, como é que nós devemos agir buscando a pacificação da humanidade e das relações humanas que nos trazem o processo de progresso. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. O Pai habita dentro do criminoso. Ele só não é a favor do crime, mas ele é pai daquele criminoso. E a culpa do crime não é de Deus, é a do criminoso, porque ele tem algo chamado livre-arbítrio. Mas o pai é pai dele também. Vivendo o pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus não contam as diferenças externas.
Só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nessas verdades. Mensagem dada, meus amigos. Um bom fim de semana a todos vocês, com muita paz, com muita reflexão, com muito amor, com muito divertimento também, com muita alegria, com companhia com as pessoas que vocês amam, para que nós possamos nos encontrar novamente para continuar nossa grande jornada. Beijo no coração, bom fim de semana, paz e bem a todos vocês, até a próxima.